Oi, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar aqui esse momento, de exposição desse programa que o IFCE está implementando, que é o Chip na Mão, para favorecer aqui o acesso à internet de nossos alunos. Antes de tudo, eu gostaria de desejar a todos, espero que todos estejam com saúde, suas famílias também, e deixar aqui um forte abraço a todos os nossos alunos, de uma maneira muito especial, tá? Agradecer ao Ícaro, que está aqui no apoio e viabilizando esse momento, juntamente com o Marcelo. Então, esse momento de hoje à tarde, ele é direcionado aos nossos alunos. Esse plano das aulas remotas, aliás, com a implementação, das aulas remotas, com o início, nítida e rapidamente nós detectamos a limitação, de acesso à internet a alguns de nossos alunos. E o IFCE, não só o Campus Tabuleiro, mas o IFCE como um todo, partiu para a contratação de aquisição, na verdade, de chips de dados. Para quê? Para que pudesse ser disponibilizado aos nossos alunos e também pudesse favorecer o acompanhamento das aulas remotas, Considerando que boa parte dos nossos alunos não tem acesso à internet ou tem acesso à internet de maneira limitada, o que impossibilita o acompanhamento das aulas remotas, Então, eu vou explicar aqui para vocês como se dará esse processo, eu vou explicar aqui para vocês quem tem direito a esses chips de dados, tá bom? Vamos aqui no passo a passo, com muita tranquilidade, e agradecer aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora pelo nosso canal do YouTube, do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. Forte abraço aí para vocês também. E vamos agora às explicações, tá bom? Bom, é importante dizer que esse chip de dados, ele tem um pacote de 20 GB mensais, E por que 20 GB que nós contratamos? Porque o nosso pessoal técnico fez uns cálculos, fez algumas simulações e viu que era um pacote suficiente para que pudesse acompanhar, com uma certa folga, as aulas remotas, Então, para que o aluno possa pleitear esse chip, ele tem que, claro, naturalmente, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar regularmente matriculado, que é o primeiro item aqui, que está com esse apontamento aí que vocês estão vendo na tela. Primeiro, ele tem que estar regularmente matriculado no nosso curso e ele não ter acesso à internet, essa é a condição básica, a condição primária, Ou então, esse nosso aluno, ele tenha acesso à internet, mas que seja por dados móveis, que tem uma boa parcela dos nossos alunos acessam a internet exclusivamente por dados móveis. Só que o que acontece? Os planos de dados móveis, via de regra, eles têm pacotes muito reduzidos. E com a ocorrência das aulas remotas, os pacotes de dados móveis convencionais, eles não são adequados, ou seja, eles não atendem às demandas das aulas remotas. Então, aqueles alunos também que têm o acesso à internet exclusivamente pelos dados móveis também constituem como público-alvo desse nosso programa, tá bom? O outro item, o outro requisito é que o aluno opte, por acompanhar as aulas remotas, Esse é um outro pré-requisito, Já que ele vai ter direito ao chip de dados fornecido pelo IFCE, ele está atrelado a isso, a que ele acompanhe o ensino remoto, E por último, e não menos importante, a família desse nosso aluno, então, atenção você aí, pai, mãe, que está nos ouvindo, está nos acompanhando nesse momento, a renda familiar per capita, ela é de até um salário mínimo e meio, até de 1,5 salário. É a renda per capita, Isso nos dá esse item é um item que a gente coloca, mas ele constitui quase que 90% do nosso público,
Então, quase 90% dos nossos alunos estão enquadrados nesse último pré-requisito aí, tá? Então, ficam aí esses itens, né, relacionados aí aos alunos que têm direito ao chip de celular, ao chip de dados. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. É importante esse lembrete aqui, que é o seguinte, no caso do aluno, nosso aluno, né, se ele for maior de idade, então ele vai se responsabilizar pelo uso, né? No caso dos nossos alunos menores de idade, os pais, ou o pai ou a mãe, ou outro responsável legal, irá se responsabilizar assinando um termo de responsabilidade, né? Então, ao solicitar esse chip, por exemplo, um aluno, né, que não tem internet, ou que faz parte daquele grupo, né, que eu falei na última tela, desejo, então, vamos solicitar, vamos atrás, e que o pai, a mãe, ou outro responsável, no caso do aluno menor, vai assinar um termo de responsabilidade pelo uso adequado desse chip, né? Esse chip ele tem que ser usado para fins didáticos, para fins acadêmicos, né? É para isso que nós adquirimos. A finalidade é essa, né? E, eventualmente, o IFCE ele poderá monitorar os sítios visitados, né, pelos discentes, enfim, a partir de umas ferramentas que existem, e, de repente, né, o aluno passa a usar esse chip não com fins acadêmicos, mas com outras finalidades, aí o chip pode ser cancelado, enfim, né, terão outras, vamos dizer assim, algumas consequências indesejadas, né? Mas acreditamos na boa-fé, acreditamos na boa vontade, acreditamos na vontade de estudar dos nossos alunos, que é o nosso público-alvo, e é para eles que a gente trabalha, planeja e executa a todo momento. Para aqueles alunos que são maiores de idade, o termo de responsabilidade ele mesmo pode assinar, né? Isso aí é uma forma muito tranquila, tá? É importante lembrar também que o chip ele pode ser cancelado em alguns casos, tá? Primeiro, no ato de solicitação do chip, o aluno vai fornecer algumas informações, né? Vai fornecer alguns dados. Se no decorrer do processo ou já com o chip cedido ao aluno, doado ao aluno, o chip em uso, se em qualquer momento, se for constatada a falta, a inverdade de algumas dessas informações, a gente pode tomar a decisão de cancelar esse chip, né? Isso é muito raro, né, que aconteça. Mas, enfim, é algo que deixa a gente mais... é uma questão de precaução. Então, o uso receber o chip, está usando, o aluno ele conclui o seu curso, né? Então, se ele conclui o seu curso, né, e perde o vínculo com a instituição, com o IFCE, e o chip também será cancelado. Por quê? Porque a finalidade do chip, como eu falei há pouco, é a finalidade de uso acadêmico, né? Se o aluno perdeu o vínculo institucional com o IFCE, naturalmente nós teremos que cancelar também esse chip. No decorrer das aulas, se o aluno trancar, abandonar o curso, ou até mesmo desistir, né, nós também teremos que tomar essa providência de cancelar o chip, ou até mesmo, é muito pouco improvável, mas a gente, por uma questão também de precaução, o aluno, de repente, perde o chip, né, ou ele, de repente, ele também tem o chip roubado, furtado. Então, nessas condições, nós teremos que proceder com o cancelamento do chip, certo? Mas esses são casos indesejados, né? São questões que a gente precisa fazer de uma maneira, como se diria, como eu posso dizer, de uma maneira assim, para seguir, enfim, a segurança de legislação e tal, mas são situações indesejadas, né? As informações, certamente, que vocês vão nos fornecer para solicitar o chip, certamente serão verdadeiras, né? Não terão problemas de
enfim, né, de desistência de curso, né? Assim torcemos e assim trabalhamos para isso. Mas são, como eu falei, né, a situação de cancelamento do chip é uma situação indesejada por todos nós. E aqui um aviso extremamente importante, nos últimos dias, o nosso setor de comunicação tem agido com muita energia, né, nos grupos de todas as turmas. Aqui no campus Tabuleiro do Norte, nós temos um grupo de WhatsApp de cada turma separado. E o nosso setor de comunicação tem sido enérgico nesse ponto de orientar, de cobrar, enfim, de informar sobre o uso do e-mail institucional. Então, uma outra ação que o IFCE implementou foi a disponibilização de um e-mail institucional para cada um dos nossos alunos, tá certo? Então, para que o aluno possa fazer essa solicitação do chip, ele tem que primeiro acessar o e-mail institucional e, na sequência, ele preenche o formulário de solicitação, tá certo? E, né, tá aí a afirmativa abaixo da tela, e não será aceito o endereço de e-mail pessoal. Isso, o próprio formulário está programado para isso. Apenas os e-mails institucionais, domínio do IFCE, né, ifce.edu.br, poderão colocar os dados e fazer a solicitação do chip. Então, mais uma vez aqui me dirigindo aos nossos alunos, você aluno, você que é parente de aluno, você pai, mãe ou responsável, se você aluno, se o seu filho ou sua filha se enquadra nesses critérios, né, é só nos procurar, acessar o site. Eu vou fazer, inclusive, uma simulação nos próximos instantes, mas só acessar esse site, bit.ly/IFCE, chip na mão, tá? E ao acessar esse link, esse endereço eletrônico, vocês fornecerão os dados necessários para que possa ser solicitado o chip de dados, tá bom? Eu vou fazer, a partir desse momento, eu vou fazer uma simulação, né? E eu vou passar, a partir desse momento, a mostrar a minha tela. Minha tela vai ser mostrada em instantes. Pronto. Então, minha tela está aqui, à vista de vocês. Então, onde é que eu entrei aqui? Qual foi o site que eu entrei? No site do campus. Então, simplesmente você pode entrar ifce.edu.br/tabuleiro. Aqui vai aparecer Tabuleiro do Norte, mas se você clicar Tabuleiro, ele vai entrar direto, tá? Estou fazendo uma simulação como se você fosse fazer a solicitação exatamente nesse momento, tá? Então, está aqui o nosso site, ifce.edu.br/, né, Tabuleiro, ou Tabuleiro do Norte. Tá aqui, essa é a tela inicial do nosso site. Então, se você, primeiro passo, para você solicitar, você tem que primeiro ter acessado o e-mail institucional. Se você ainda não acessou o e-mail institucional, você vem aqui, passando aqui o mouse em cima da nossa tela, do banner central. Nós temos aqui a primeira tela, é exatamente o chip na mão, né, que é esse nosso programa que eu estou apresentando nesse momento para vocês. Nós temos aqui a segunda tela, que é o e-mail institucional. Então, se você ainda não acessou o nosso e-mail institucional, então vocês vêm aqui no banner central e clicam. Vai abrir a tela, uma outra tela. Pronto. Então, para você acessar o seu e-mail institucional, você vai responder isso aqui, ó. Você vai pôr, isso aqui são os dados do aluno. Então, atenção, pais, mães ou responsáveis que estão nos ouvindo, estão participando conosco nesse momento, não é o seu nome, é o nome do aluno. Então, aqui você vai escrever o nome do aluno, vai selecionar aqui uma única opção, que é a turma do seu aluno,
E aqui nós temos todas as nossas turmas. Eu vou passar aqui a tela bem lentamente. Então, todas as nossas turmas, todas as turmas do Campus Tabuleiro do Norte estão aqui. Então, você seleciona uma única opção e vai fornecer mais duas informações muito básicas. Um e-mail. Lembre que você está solicitando nesse momento, você está dando os primeiros passos para acessar o e-mail institucional que já foi criado por nós. Então, a outra informação que precisa é um e-mail seu, pessoal, né? Por uma questão que a gente vai fazer um contato com vocês, tá? Então, logo seja nessa... Aqui são informações muito simples, né? Aqui acima é o e-mail pessoal e aqui embaixo o número de telefone, o número de celular com o WhatsApp. Esse número ele receberá uma resposta do nosso setor para que o aluno receba as demais orientações para o institucional, tá? Como eu não estou aqui estão aqui usando o e-mail que eu tenho acesso, o meu e-mail institucional, um dos e-mails que eu tenho aqui acesso, que é o e-mail do Campus Tabuleiro Norte, e eu vou voltar para o site do campus, mais uma vez, ifce.edu.br/Tabuleiro do Norte. Eu vou voltar para o nosso site, e mais uma vez vocês vão observar aqui no banner central tem solicite o seu chip na mão, né? Então eu vou clicar nesse banner, parte central, e abrindo aqui o formulário de solicitação. Então vamos lá. É importante, veja bem, é importante que no ato do preenchimento, no ato da solicitação, seja lido, né? Seja lido o formulário. Então, na primeira tela do formulário de solicitação, está exatamente a transcrição, né, do ato legal que regula a distribuição desses chips de dados. Então, está aqui, né, a portaria 706 do Gabinete da Reitoria de 26 de junho de 2020. E aqui tem o artigo 1º, artigo. Então, vocês agora há pouco, certo? Nós convertemos essas informações em slides para poder facilitar a compreensão. Vejam que nessa tela, vou subir aqui mais um pouquinho. Esse e-mail que eu estou selecionando aqui na parte central da tela de vocês, deve aparecer esse gabinete.tabuleiro@ifce.edu.br, é o e-mail que eu estou usando nesse momento para fazer a simulação para vocês, certo? Mas o e-mail que deve aparecer aqui é o e-mail do aluno, tá certo? O que é que interessa nessa tela aqui? O que interessa que um e-mail do aluno institucional que tenha esse domínio, @ifce.edu.br, ele possa estar já logado. Então, seja no celular, ou seja no computador, o aluno faz o login com seu e-mail institucional e, na sequência, vem no nosso site, diretamente no nosso site, parte central, como vocês viram há pouco, fazer a sua solicitação do chip de dados, tá? Então, a primeira pergunta que tem aqui é o seguinte: como o nosso público ele é muito variável, nós temos alunos do técnico integrado, que são menores de idade, em sua grande maioria, temos alunos dos técnicos que são adultos já, então idade. Se ele for menor de idade, ele vai colocar não, certo? Eu vou fazer uma simulação como se eu fosse o pai, né? A minha filha estudasse no IFCE como se eu fosse o pai, certo? Eu vou fazer a simulação dessa forma
porque é um caminho mais completo e que abrange todo o nosso público, tá certo? Então, eu vou colocar aqui não. Você é maior de 18 anos? Não. O aluno não é maior do que 18 anos. Então, próximo. Lembrando que isso é uma simulação, certo? Mais uma vez aparece aqui o e-mail no domínio do IFCE, @ifce.edu.br. E aqui nessa primeira tela são as informações do responsável pelo aluno. Então, supostamente, eu sou um pai e a minha filha estuda no IFCE, eu vou colocar aqui o CPF do responsável pelo discente. Naturalmente, como é a simulação, eu vou colocar um CPF fictício, né? Lembrem-se que, só números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Se tiver zero, coloca zero também, não tem problema se começar com zero, entendeu? Então, de repente, só por uma questão de demonstração, pronto, pode iniciar com zero, pode terminar com zero, de todo jeito, contanto que sejam apenas números, 11 números, certo? Então, pessoal, essa é a tela inicial do formulário para solicitação do chip do celular, né? Para que os alunos possam ter acesso à internet e, consequentemente, possam ter as condições, né, de acompanhamento das aulas remotas. Os slides anteriores que eu apresentei há pouco são basicamente a transcrição, né? As informações constam na portaria 706 do Gabinete da Reitoria, que trata da distribuição dos chips, né, dos critérios e tal, tá certo? Então é importante que vocês leiam, fica essa recomendação, essa orientação, e chamar atenção para esse espaço. O e-mail do aluno, ele tem que ser institucional, tem que ser o e-mail do aluno e o e-mail institucional. Tem que ser o domínio, esse domínio que eu destaquei para vocês aí, @ifce.edu.br, tá certo? Então, se o aluno é maior de idade, ele vai colocar sim, a primeira pergunta, você é maior de 18 anos?
Se ele é maior de idade, coloco assim. Como se trata de uma simulação, eu vou colocar não, né? Como que supostamente eu estou fazendo ou ajudando a minha filha a solicitar, minha filha, que é menor de idade, a solicitar um chip de dados, tá? Então vamos aqui à próxima tela. Então, próxima tela, eu vou fornecer duas informações apenas do responsável pelo menor de idade, tá? Eu vou colocar aqui o CPF e o nome completo, apenas essas duas informações do responsável. O CPF eu vou colocar um número fictício. O que importa é que esse número do CPF ele não tenha nem ponto nem traço e que sejam 11 números. Então você vai colocar aí 11 números sem ponto, sem traço do CPF do responsável pelo discente. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser outro tipo de responsável, tá certo? E a segunda informação é o nome do responsável. Eu vou colocar aqui o nome, né, como uma questão aqui de simulação, tá bom? Vou colocar aqui próxima tela. Então, pronto. A próxima tela aqui, eu estou relacionado agora ao aluno. As informações são do aluno. E essa tela, ela vai aparecer tanto para o aluno que ele é menor de idade, quanto para o aluno que é maior de idade. Então, notem que se o aluno for menor de idade, vai aparecer uma tela a mais, solicitando apenas duas informações, que é o CPF e o nome do responsável. Então, a primeira informação que vai ser selecionada, vai ser dada aqui, né, vai ser o campus. Então, o aluno, ele vai clicar aqui nessa seta e vai escolher lá embaixo, Tabuleiro do Norte. Então, todos esses campi aqui estão usando o formulário. O aluno vai escolher Tabuleiro do Norte. Eu vou colocar aqui um nome fictício, né? Maria Harry da Silva, né? Vou colocar aqui um nome fictício. Vou colocar fictício no caso que eu estou fazendo a simulação para vocês, né? Mas esse é o nome completo do aluno, né? E vem também o CPF do aluno, né? O CPF do discente. Então, mais uma vez, 11 dígitos, pode ser quaisquer números, certo? Sem ponto, contanto que seja 11 números, tá? E aqui, para atender ao preceito da portaria, vocês vão informar aqui são duas informações da família, né? Então, que seria primeiro aqui a sua renda familiar. O que é que você vai escrever aqui? Você vai escrever um número equivalente à renda familiar, né, da sua residência. Por exemplo, supostamente, né, tem o pai, a mãe e um filho, né? E o pai trabalha e recebe 2 salários mínimos, tá certo? Então, 2 salários mínimos, eu vou arredondar aqui, vai dar R$2.100, tá certo? Então, supostamente aqui, o pai, ele trabalha, então ele recebe 2 salários mínimos, né? E a pergunta é a seguinte: quantas pessoas residem com você na sua casa, né? Então, são aqui 3 pessoas, o pai, a mãe e o filho, né? E, na sequência, lembrem, no valor da renda familiar, não precisa colocar os centavos, não precisa, é só o número bruto, tá certo? E abaixo aqui, quantas pessoas moram na casa, né? E aqui abaixo tem 4 itens que vocês devem ler com muita tranquilidade e devem assinalar, devem fazer o destaque, né? Devem clicar, tá certo? Então, leia atentamente e marque todos os itens da autodeclaração. Então, nesse momento, o aluno ou o seu responsável, ele vai declarar que não possui internet, não possui acesso à internet ou possui plano mensal de dados móveis com capacidade inferior a 20 GB. É o que eu falei lá no início, né, que, via de regra, quem acessa a internet exclusivamente por dados móveis, dificilmente dados móveis
é que realmente, né? Claro que atendo aos critérios de renda familiar estabelecidos para recebimento do chip de celular que será oferecido pelo IFCE. Então, só lembrando, você colocou aqui, ó, duas informações. Então, nós informamos aqui nessa simulação que na casa a renda familiar é R$ 2.100 e moram 3 pessoas. Então, a renda per capita dá R$ 700 por pessoa, tá certo? Então, essa família, né, esse aluno ou esse responsável está declarando que atende os critérios de renda familiar, que é o quê? A renda familiar ela pode ser de até mil, arredondando aí, aproximadamente, né, R$ 1.500 por pessoa, que é um salário mínimo. Ele é R$ 1.000, né, 1.050. Então, R$ 20.000 por pessoa.
Então, gente, nesse campo aqui, vocês vão fornecer a informação da sua renda familiar, tá certo? Então, supostamente, um pai mora numa casa, né? Um pai, a mãe e um filho, tá certo? Então, são 3 pessoas que moram na sua casa, e aí o pai trabalha, a mãe trabalha, e cada um recebe um salário mínimo, né? Então, considerando aqui, vou arredondar aqui para facilitar as contas, considerando que cada um recebe um salário mínimo, a renda familiar será de R$ 2.100. Não há necessidade de colocar os centavos. Não coloque os centavos porque não há, de fato, a necessidade. Coloca o número inteiro. E, logo abaixo, o campo seguinte, é quantas pessoas moram na casa, né? Então, se é o pai, a mãe e o filho, então são 3 pessoas que moram na casa, tá certo? E logo abaixo, para finalizar a solicitação, tem essas 4 autodeclarações, são esses 4 pontos aqui. Primeiro, declaro que não possuo acesso à internet ou possuo um plano de dados móveis, né, com capacidade inferior a 20 GB, né? Então, se o aluno não tem acesso à internet, ele vai clicar aí, ou então se ele usa somente os dados móveis, também vai clicar aí, né? E repetindo o que eu falei há pouco, que normalmente quem usa dados móveis, o plano de dados nem se aproxima desse plano de 20 GB, porque é um plano normalmente, né, com um valor bem razoável, bem caro. O segundo ponto é que eu declaro que atendo aos critérios de renda familiar estabelecidos para recebimento do chip. Lembrem que um dos critérios é a renda per capita, renda familiar per capita de até 1,5 salário. Então, considerando que o salário ele é de R$ 1.050, arredondando aqui, ficaria em torno de R$ 1.500 por pessoa dentro da casa. O que não é o caso, né? A partir dessa simulação que nós estamos fazendo, nós temos uma renda familiar de R$ 2.100 para 3 pessoas. Então, dá R$ 700 por pessoa, tranquilamente está dentro do grupo, do público-alvo, né, desse programa, tá? O penúltimo item a declarar, declaro que irei participar de todas as atividades acadêmicas remotas vinculadas ao meu curso. Isso não quer dizer que o aluno não vai, eventualmente, faltar a aula. Isso é normal de todo e qualquer método de ensino, né? Isso aí quer dizer que o aluno está interessado em ter as aulas remotas, em acompanhar as aulas remotas, tá certo? E, por último, declaro que estou ciente de que estarei sujeito às sanções administrativas, civis, penais, caso seja constatado que alguma informação prestada no presente formulário não é verdadeira, não são verdadeiras, né? O que não é o caso, no que nós, de fato, como nós acreditamos, né, na boa fé das pessoas, quem vai solicitar são aquelas pessoas que realmente precisam, né, e não há por que estar omitindo ou estar ofuscando os dados verdadeiros. Então, ao clicar nessas 4 opções, né, vai aparecer aqui um botão logo abaixo, dizendo para enviar a proposta. Ao enviar a proposta, então, nós receberemos essas informações e iremos fazer um contato, né, com os filhos de vocês, com os nossos alunos. Eu vou fechar aqui a minha compartilhamento de tela e vamos continuar por aqui. Então, na verdade, quando o aluno, né, ou o seu responsável faz essa solicitação, esses dados vão chegar até nós e nós vamos analisar. Agora, analisar com base em quê? Nós já temos um levantamento que ele está sendo, a cada dia, ele está sendo mais preciso, né? Está sendo mais aprimorado das condições de conectividade, né, dos nossos alunos. Então, com base nas informações que nós coletamos já dos alunos, entre 20% e 30% dos nossos alunos necessitam, né, desse apoio institucional para se conectar melhor, ou se conectar, de fato, ou se conectar melhor à internet, né? Uma dúvida que ela é muito recorrente é, professor, como é que, supostamente, um aluno que não tem internet, não tem internet, como é que ele vai solicitar um chip se a solicitação do chip é via um formulário, né? Parece, né, de fato, meio incongruente. O fato é o seguinte, nós já sabemos,
quem são esses alunos. Então, de alguma forma, nós vamos fazer o contato com esse aluno, nós vamos em busca desse aluno, nem que vá na casa dele, né, mas nós faremos o contato com esse aluno, para que a gente possa proceder, junto com o aluno, o preenchimento desse formulário, pode ser no campus, pode ser no campus do IFCE, pode ser na casa dele, e a partir desse contato com a família, com o aluno, a gente vai proceder com isso. Se o aluno puder vir ao campus, melhor ainda. Então, mas para que a gente possa chegar a esse ponto, é muito importante que você, que esteja nos ouvindo, se conhece algum aluno que está nessa condição, nos procure, nos avise, porque nós precisamos fazer o contato com esse aluno e dar essa oportunidade a ele de proceder, de receber esse chip para que ele possa ter as condições de acompanhar as aulas remotas. Então, esses alunos, eles não ficarão desprovidos. Nós já, repito, a partir dos nossos levantamentos, nós já temos, né, uma relação de alunos que está nessa condição, que estão nessa condição, e que nós vamos fazer o contato com eles. Ou, de repente, o aluno, muitas vezes também, que é alguns casos que a gente já vem conversando, o aluno não tem internet, não tem dados móveis, mas tem um familiar, tem um vizinho que tem internet, e pode ir lá e fazer essa inscrição. Ou, se acharem melhor, nos procure. Procure o campus Tabuleiro do Norte, nós estamos à disposição para que se possa proceder. Esses chips, eles foram comprados para os alunos. Repito, para uso acadêmico. Mas o foco é que a gente pegue esse chip e coloque à disposição dos alunos, né? Não nos interessa ficar embarreirando a entrega, a distribuição desse chip. Muito pelo contrário. O objetivo dos chips é fazer com que eles cheguem aos alunos que precisam dessa ajuda, precisam desse apoio institucional para poder acompanhar as suas aulas, tá? Acompanhar o seu ensino remoto. Eu estou com algumas dúvidas aqui no chat. A primeira delas é a renovação do pacote de dados, né, que é de 20 GB. Ele é todo mês? É sim. Todo mês ele reseta, né? Ele reinicia. Então tem não estou me lembrando da data de aniversário, a data, né, o dia do mês que ele reinicia. Mas sim, todo mês esse pacote de dados ele reinicia, tá certo? Tem um aluno aqui perguntando: eu pago internet da Arena, mas acontece de não conseguir pagar a ele, acontece de não conseguir pagar e eles cancelam. Às vezes passo semanas sem internet. Posso pedir? Pode, porque, olha, veja bem, eu repito, nós adquirimos esses chips para os alunos. Se os alunos têm essa dificuldade na internet, muitas vidas, muitas famílias, infelizmente, né, estão passando por muitas turbulências por conta desse momento que a gente está vivendo, de isolamento, de pandemia, enfim. E muitas casas que até tinham internet, por conta de toda essa turbulência, acabam, né, como esse caso aqui da dúvida, que não tendo como mais pagar, porque quer queira, quer não, quais são as prioridades? A alimentação, a saúde, né? Então, nesse caso, né, eu recomendo que sim, se você está com dificuldade de pagar a sua internet, solicite o chip que ele está à sua disposição. Tem outra dúvida aqui. Eu tenho net, mas é ruim. Posso solicitar? Olha, eu não sei quem foi que perguntou aqui, mas olha, eu tenho internet, mas é ruim. Posso solicitar? Eu sugiro que você faça a solicitação, que nós vamos analisar o seu caso, tá? Por quê? Porque, via de regra, a nossa internet, por mais que seja fibra ótica, pacote de 100 megas e tal, passa por períodos de oscilação, né? Então, a internet, a minha internet, a minha pessoal, da minha casa, com todo esse trabalho remoto que se está fazendo, nas primeiras semanas de trabalho, eu ficava abrindo chamados, porque a internet oscilava demais, eu ficava abrindo chamados. E aí acabou que, faz já um tempinho que eu já não abro mais chamado das reclamações, certo? Do provedor de internet. Mas eu sugiro, quem está com essa dúvida aí, eu sugiro que não omita essa informação, muita honestidade de sua parte, dizer que já tem internet, mas ela é ruim. Mas assim, considerando que os nossos provedores, de uma maneira geral, eles realmente oscilam,
né? Eu mesmo, durante essa transmissão, tive alguns problemas aqui de oscilação. Isso não deveria ser, mas acaba acontecendo com uma certa regularidade, né? Mas eu recomendo que você faça a sua solicitação, não omita as informações, nos procure, que a gente vai tentar ajudar. Em alguns casos, se a sua solicitação, a partir da conversa, da análise que a gente vai fazer, se não ferir os preceitos legais, né, o chip será concedido, tá certo? Vamos a outra dúvida. Como é a cobertura do chip? É restrito à cobertura da TIM? A cobertura, o chip, a empresa vencedora foi a TIM, né? Então, essencialmente, a cobertura de fato é da TIM. Tanto é que nos nossos levantamentos, a gente pergunta, olha, a gente vai conversando com os alunos, né? E qual é, pega a internet aí? Não pega. Aí pega celular, pega, qual é a operadora e tal. Isso é importante a gente saber. Então, essencialmente, a cobertura ela é da TIM, mas a TIM tem nos afirmado que a sua área de cobertura tem aumentado a partir de parcerias que estabelecem entre operadoras, mesmo antes do processo licitatório. Então, eu recomendo que, eu não sei quem foi que perguntou aqui no chat do YouTube, mas eu recomendo que nos procure, né, para que a gente possa averiguar a sua situação e ver as condições de ajuda, tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta, na verdade não fez uma pergunta, fez uma observação. No meu caso, eu uso a internet do vizinho. Olha, a internet ela é do vizinho, né? Então, assim, se você não tem internet, você está apta. Se você não tem internet, se você atende aqueles 4 pré-requisitos, você já não tem internet. Você está dizendo, eu não tenho internet, eu uso do vizinho. Então, você não tem internet. Então, eu recomendo que você faça a sua solicitação, sim. Tá certo? Eu estou no 3º semestre de administração. Eu posso solicitar? Olha, o 3º semestre de administração, ele é uma das turmas que voltou. Eu não sei, eu não estou lembrado aqui nesse momento até quando vai as aulas, tá certo? Então, se a partir do dia 29 de julho, que é quando estão retornando as nossas aulas em formato remoto, a partir de 29 de julho, se o S3 de administração, é a Socorro, né? Viu, Socorro? Se o S3 de administração vai continuar com aulas durante os próximos meses, sei lá, julho, agosto, setembro, porque eu não estou me recordando nesse momento até onde vai as aulas do S3. Você está apta, sim. Se você vai ter aula, se você não tem internet, se atende aqueles pré-requisitos, faça a sua solicitação. O chip é para você, o chip é para os alunos. Só conferindo aqui se tem mais perguntas no chat. Não. Tem mais perguntas. Então, gente, não tem mais, pronto. Averiguando aqui, não tem mais dúvidas, mais perguntas, nem considerações. Espero ter esclarecido, ter explicado, né, como que se dará a solicitação. E você que atende aos quesitos, aos pré-requisitos, você que é pai, que é mãe de nossos alunos que estão nessa condição, ou se conhece outros alunos que necessitam desse apoio institucional do IFCE, faça com que essa informação chegue até nós, porque nós teremos condições de ajudá-lo, né? Ajudar a esse grupo de alunos. E, para finalizar a minha fala, eu deixei por último, para ficar mais fresquinho, né, na nossa mente, na nossa cabeça, a entrega. Nós vamos receber essa solicitação, que ela já está, o link já está disponível a todos vocês, né, no nosso site, ifce.edu.br/tabuleiro, né, dá o enter, está lá mesmo na parte central. Então, o link já está, o formulário de solicitação já está disponível. Nós vamos fazer aí vem a pergunta,
até quando eu posso solicitar? Tal. Se você se encaixa, né, nesse perfil, faça a solicitação logo. Se você conhece alguém que se encaixa nesse perfil, provoque essa pessoa, né, a fazer a sua solicitação logo. Eu repito, o chip é para o aluno, para que o aluno possa acompanhar as aulas, tá certo? Então, nesse sentido, a solicitação, ela será de fluxo contínuo, ou seja, ela não terá período de inscrição fechado, delimitado, tá certo? Então, o formulário ele já está disponível, né? Nós já estamos recebendo as inscrições, as solicitações, e a partir daí, no dia 15 de julho, eu vou fazer uma extração. Eu vou entrar aqui no nosso banco de dados e vou fazer uma extração, eu vou ver quem foi que solicitou, vamos começar a análise. E na semana do dia 20 ao 24 de julho, nós vamos proceder e vamos informar a todos vocês, né, também por e-mail, nas nossas redes sociais, a logística de entrega desses chips. Tá certo? Então, os alunos ou suas famílias, que tiverem como ir até o campus, né, fazer a retirada do chip, receber o chip, né, para poder usar. Então, esses alunos vão até o campus. Se o aluno não tem como, de repente era um aluno que chegava até o campus através de transporte público, eu não tenho como ir, tal, enfim, conversa com a família, não tem como ir, então nós vamos conversar e vamos proceder à entrega da melhor forma possível para esse aluno. Nem que a gente vá na casa do aluno, entregar esse chip, colocar o chip na mão e dizer, pronto, tá aqui, é seu, você vai usar, para que você possa ter as condições aí mínimas para poder continuar os seus estudos, tá certo? Então, na semana do dia 20 ao 24, nós procederemos com a entrega desses chips. É claro, todo esse contato no ato de entrega obedecerá, né, o rito conforme recomendam as instituições de saúde, né, a máscara, face shield, né, o álcool em gel, para que a gente possa, né, estar se protegendo ainda nesse período, tá bom? Eu agradeço, sem mais dúvidas ainda, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a participação, as dúvidas são extremamente importantes, e para finalizar esse momento, eu gostaria de dizer que vocês continuem se protegendo, todos nós, na verdade, continuemos nos protegendo, e o IFCE, o nosso sentimento é de que nós vamos passar juntos, nós vamos passar por essa. Então, daqui não sabemos quando, mas daqui a um tempo nós estaremos de volta às aulas presenciais, mas até lá nós vamos passar por essa. Muita força, muita serenidade a todos vocês, continuem se protegendo e que o nosso sentimento é que mesmo distante, nós continuamos juntos, né? E essa é uma das ações que nós estamos implementando exatamente para que o aluno possa se sentir acolhido pela escola, possa se sentir olhado, né, e com a devida atenção às suas necessidades. Então, um grande abraço a todos e deixo essa mensagem, né, do IFCE, de todo o IFCE, mas nesse momento, precisamente, do campus Tabuleiro do Norte. Mesmo distante, nós estamos juntos, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado.